Olha, pensa só comigo. Como é que se mede uma coisa que a gente não consegue ver, tipo personalidade ou inteligência? É uma pergunta que parece simples, mas é, na verdade, o coração de um debate gigantesco. E é exatamente nisso que a gente vai mergulhar hoje. Como a psicologia, aqui no Brasil, lida com esse baita desafio de criar ferramentas para entender a mente humana e, mais importante, garantir que elas sejam de fato confiáveis. Então, vamos começar por aí, pelo problema central, sabe? O grande desafio que a psicologia tem pela frente. E adianto, não é nada simples. Pois é, se a gente quer saber a altura ou o peso de alguém, é fácil, né? Pega uma fita métrica, uma balança e pronto. As ferramentas são claras, todo mundo entende. Agora, quando o assunto é a nossa mente, a história é outra, completamente diferente. Não tem uma régua para medir ansiedade ou, sei lá, um termômetro para criatividade. Essa analogia aqui é perfeita. Assim como não dá para pegar uma régua gigante para medir a distância até uma estrela, também não existe uma régua gigante para a mente. Para lidar com coisas tão complexas e abstratas, a gente precisa de uma abordagem bem mais sofisticada. E aí vem a pergunta de US$ 1 milhão, né? Se a gente não consegue ver a inteligência, como é que se cria uma forma de medir isso que seja confiável, que seja precisa? Bom, o segredo do pulo do gato tá na lógica por trás de como esses testes psicológicos são construídos. E para a gente decodificar essa lógica, a gente precisa entender dois conceitos que são, assim, a base de toda avaliação psicológica moderna. O primeiro deles é o tal do construto latente. É um nome meio técnico, mas a ideia é simples. Pensa nele como a característica invisível que a gente está tentando pescar. Por exemplo, não é a resposta que alguém dá no teste de QI, é a inteligência em si. Não são as mãos suando, é a ansiedade que está ali por trás. E a sacada é a seguinte: esse construto latente, essa coisa que a gente não vê, é a causa dos comportamentos que a gente consegue observar. Faz sentido? É uma relação de causa e efeito mesmo. O que está invisível por dentro acaba gerando uma ação visível por fora. Então, o que um teste psicológico faz no fundo? Ele funciona coletando pedacinhos, amostras desses comportamentos que a gente consegue ver para tentar adivinhar, ou melhor, inferir o que está lá escondido, qual é o construto latente que está causando aquilo tudo. É quase um trabalho de detetive, sabe? Juntar as pistas para desvendar o mistério. Tudo bem, mas como a gente garante que essas pistas são boas e que as conclusões que a gente tira a partir delas são válidas? Bom, aqui no Brasil, a resposta para isso tem nome e sobrenome: SATEPSI. Para entender a importância disso, a gente precisa voltar um pouco no tempo. Antes de 2003, o cenário era complicado. Meio terra de ninguém, com um monte de testes sendo usados por aí sem a devida comprovação científica. A criação do SATIPSI, em 2003, foi um verdadeiro divisor de águas. Ele veio para colocar ordem na casa, estabelecendo um processo bem rigoroso para garantir a qualidade e a ética. Então, na prática, o que o SATEPSI faz? Ele funciona como um selo de qualidade, tipo um selo do Inmetro, só que para testes psicológicos. Ele pega um teste, analisa todas as evidências científicas, vê se ele é válido, se é confiável, e aí bate o martelo. Esse pode ser usado profissionalmente ou esse aqui não. É uma proteção tanto para quem é avaliado quanto para os próprios psicólogos. Certo. E se a gente for olhar a lista de testes que já passaram por esse filtro, o que a gente encontra? O que é que esses testes aprovados no Brasil estão de fato medindo? Olha só que interessante. Os dados mostram um foco muito claro em 3 grandes áreas. Em primeiro lugar, disparado, está a personalidade, com quase 30% dos testes. Logo depois, coladinho, vem os testes que medem processos cognitivos e perceptivos, tipo atenção, memória. E em terceiro, a inteligência. E mais, fica nítido que existe uma preferência por um tipo específico de teste. A esmagadora maioria, quase 90%, são os testes psicométricos. Sabe? Aqueles mais objetivos, com respostas tipo certo ou errado, que dá para quantificar. Já os testes mais subjetivos, de interpretação, como os projetivos, são uma fatia bem menor do bolo. O recado aqui é bem claro, né? O nosso sistema de avaliação no Brasil dá preferência para ferramentas que tentam diminuir a subjetividade de quem avalia e que se apoiam em dados, em estatísticas fortes. A meta é essa: tornar a medição da mente algo o mais científico e exato que a gente conseguir. Mas, claro, essa história não para por aí. Esse campo está em constante movimento. E a tecnologia, como sempre, está chegando para mudar tudo, transformando o jeito como esses testes são feitos e até interpretados. A gente já está bem longe da era do papel e caneta. Primeiro vieram os computadores, que ajudaram a acelerar a correção.
Depois, surgiram os testes adaptativos, que são super inteligentes. Eles vão ajustando a dificuldade das perguntas em tempo real, de acordo com as respostas da pessoa. E agora, o passo mais recente é a inteligência artificial, que já está sendo usada para analisar padrões super complexos e, quem sabe, até ajudar a prever condições como a depressão. E para a gente amarrar tudo isso que a gente conversou, tem uma última analogia que eu acho fantástica. Ela resume perfeitamente essa relação entre o que a gente vê e o que a gente está, de fato, tentando medir. Pensa num iceberg. As respostas que alguém dá num teste é só a pontinha que fica para fora da água. O que o psicólogo quer entender de verdade é aquela parte gigante imensa que está submersa. Esse é o construto latente. E o SATEPS? Bom, ele é a linha da água, a fronteira que está ali para garantir que a gente pode confiar que aquela pontinha visível realmente representa a massa invisível que está embaixo. E isso tudo, claro, nos joga direto numa reflexão sobre o futuro. Conforme a inteligência artificial fica mais e mais poderosa e esses algoritmos começam a criar essas réguas invisíveis para a mente, como é que a gente vai garantir que elas sejam justas, éticas e principalmente científicas de verdade? Esse desafio de garantir a transparência e o rigor não só não vai sumir, como vai ficar ainda mais importante. A busca pela tal régua da mente, pelo visto, está só começando.